Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Thalita Andrade e hoje vim aqui apresentar o módulo 3 da frente 2, o Barroco. Vamos lá? Nos módulos anteriores, nós estudamos o classicismo. Vimos Camões, sua obra épica, sua obra lírica, né? E agora vamos estudar uma nova escola literária, o Barroco. Ele se inicia em Portugal, então, com o fim do classicismo, morte do Camões, em 1580. E vai terminar em 1756, quando uma outra escola literária, o arcadismo, se inicia. Aqui no Brasil, a gente também tem escrita de característica barroca, que se inicia em 1601, com a publicação de Prosopopeia, de Bento Teixeira, e se encerra em 1768, com a publicação de obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa. Pensando então em contexto histórico, a gente vai ter que retomar um pouquinho o classicismo. Lá, no Renascimento, a gente teve toda aquela efervescência cultural, né? O resgate dos clássicos, os filósofos. Isso gerou uma série de pensamentos críticos entre a elite da sociedade da época. Com essa reflexão, né, mais crítica, veio a reforma de Martinho Lutero. Martinho Lutero se coloca contra os dogmas da Igreja Católica, principalmente aquele que fala sobre a venda de indulgências, ou seja, comprar o perdão, comprar um espaço no céu. Ele publica então as suas 95 teses, confrontando a Igreja Católica. Isso não ficou barato por Martinho Lutero. A Igreja Católica se coloca contra essa atitude dele, né, um posicionamento de contra-reforma, um resgate da fé católica. Para isso, ela cria a Santa Inquisição, lembra? Que queima a bruxa, tudo isso. Tem a Santa Inquisição e as missões jesuíticas, porque não bastava só resgatar a fé católica dentro da Europa, era preciso chegar no Novo Mundo, conseguir novos fiéis. É interessante pensar que esse movimento de reforma e contra-reforma já vai antecipar uma das principais características do Barroco, que é o dualismo, né? O maniqueísmo, os opostos. Isso é bastante interessante. O momento histórico, ele vai aparecer na literatura, ele vai aparecer transcrito na literatura. No Brasil, então, nós estamos no ciclo da cana-de-açúcar, pensando que o foco principal, né, é a Bahia, né, os engenhos de açúcar. Tem também o momento da invasão dos holandeses durante o período da União Ibérica, quando o Brasil ficou um pouquinho de lado, né, dos olhos dos portugueses. Aconteceu as invasões holandesas e, como eu falei anteriormente, o movimento da Contra-Reforma trouxe as missões jesuíticas aqui para o Brasil. E com elas, o nosso Padre Antônio Vieira. Essa fotinho aqui é do Padre Antônio Vieira, que a gente vai analisar um pouquinho mais para frente. Esse contexto histórico conflituoso vai gerar uma literatura conflituosa também, né? A literatura é um reflexo de seu momento. Então, essa dualidade, ela vai transparecer nos escritos barrocos. Desse modo, nós temos a palavra-chave dessa escola literária, justamente o conflito, né? Eu gosto de pensar que o Renascimento trouxe esse antropocentrismo, né? Essa visão do homem para o próprio homem, o pensamento crítico. E agora há um resgate de uma religiosidade. Só que depois que você bebe na fonte do saber, do conhecimento crítico, é muito difícil você retornar para o estágio que você estava. Isso gera um conflito, né? O homem barroco é o homem do conflito. Ele pensa criticamente, mas ele também teme a Deus. Sendo assim, nós temos algumas características gerais que vão aparecer nas obras barrocas, começando pela dicotomia, o dualismo e o maniqueísmo. Como eu falei, elas vão estar muito presentes na literatura barroca, porque elas são um reflexo do momento em que, né, o escritor barroco estava vivendo. Esses dualismos, essas dicotomias, elas vão ser transcritas para o texto através das figuras de linguagem da antítese e do paradoxo. Pensando então agora em feísmo, o
feísmo é a predileção pelo grotesco, né? Quando a gente para observar alguma obra, alguma pintura barroca, a gente vai ver um gosto por peças macabras, né? Na última aula eu mostrei alguns quadros barrocos e a gente viu muito dessa questão do grotesco mesmo. O quadro Lição de Anatomia do Rembrandt é um bom exemplo disso, né? Em que tem um cadáver sendo dissecado e vários estudantes olhando. Aquela cena, né, bastante grotesca de um corpo ali sendo aberto é um ótimo exemplo do feísmo. A religiosidade também é outra característica muito importante no barroco. Aqui a gente vai ter não só o sagrado sendo exposto, mas também o profano, né, o mundano, o bíblico e também o pagão. Então, essa dualidade também se apresenta na questão da religiosidade, né? O sagrado, o profano, o bíblico e o pagão. A opulência, como característica barroca, é demonstrada pelo exagero estético, aquele exagero a fim de confundir, de extasiar, né? Se a gente parar para lembrar de uma igreja barroca, por exemplo, a gente vai ver toda aquela forma, todo aquele rococó, todo aquele dourado, um monte de figura de anjinhos, às vezes a gente não sabe nem para onde olhar, não é mesmo? Essa é a opulência, a grandiosidade, a fim de confundir, a fim de distrair, né, e a fim de encantar também. E por último, aqui como característica, a gente tem a angústia existencial. A angústia existencial vai ser um tema muito presente na lírica barroca, né? Esse conflito, o homem que chegou ao conhecimento, né, que olhou para si, agora está diante do medo de não ser perdoado por Deus, com essa heresia, né, de ter buscado conhecimento, de ter confrontado Deus. Então, essa angústia, esse viver ou louvar, pecar ou se arrepender, vai estar muito presente na temática barroca. Em características do barroco, eu queria chamar a atenção para essas duas aqui, o cultismo e o conceptismo. Essas duas palavrinhas vão aparecer muito relacionadas com a obra barroca. Exercícios sempre vão aparecer, né? Cultismo e conceptismo. Então vamos entender um pouquinho o que significa cada um deles. O cultismo está relacionado à forma da escrita barroca. É o rebuscamento da forma, o jogo de palavras, né? A referência ao gongórico, a escrita de Luís de Gôngora. E muitas vezes alguns teóricos atribuem um certo vazio conteudístico, o que é contestável, né? Não é porque a forma ela é rebuscada que a gente vai falar que o conteúdo é de menor valor. Forma e conteúdo, eles estão juntos num texto artístico, num texto literário. Então, quando a gente pega para analisar puramente a forma, a gente vai chamar de cultista aquela que dá maior, né, rebuscamento para a estética, para o formato, enquanto que a gente vai chamar de conceptismo o oposto, o engenho das ideias, né, o jogo de ideias, a dialética, a argumentação, aquela temática trabalhada, aquela, né, argumentação bem descritinha, bem bonitinha, como a que faz o Padre Antônio Vieira, que a gente vai ver a seguir. Ele utiliza o conceptismo em seus sermões maravilhosamente bem, né? Ele engenha suas ideias, ele faz essa dialética com uma perfeição que eu quero mostrar aqui para vocês. Aproveitando que eu falei do Padre Antônio Vieira, vamos dar uma olhadinha aqui. Ele nasce em 1608 em Lisboa e falece em 1697 na Bahia. Ele nasce em Portugal e ele morre no Brasil. Isso mostra muito bem que ele é um poeta barroco, tanto do barroco português quanto do barroco brasileiro. Padre Antônio Vieira, então, dedica-se à prosa barroca, à escrita de sermão. Sermão é um texto religioso. Nós vamos dar uma olhadinha na estrutura do sermão a seguir. Lá atrás eu falei da importância das missões jesuíticas aqui, né? Então,
ela é importante para nós porque trouxe o Padre Antônio Vieira para cá, para o Brasil. Ele participa das missões jesuíticas, né, na catequese dos índios, mas ele é um defensor do indígena. Ele não tolera a escravidão dos indígenas. Vieira foi muito polêmico para sua época, porque além de defender os indígenas, ele defendia também o cristão novo, que são os judeus convertidos. E em menor grau, ele chegou a defender também em seu sermão os negros, né, o fim da escravidão. Esse seu caráter polêmico lhe rende uma prisão e a cessão do direito de pregar, dedicando então o final de sua vida à compilação de seus sermões. E por falar em sermão, vamos dar uma olhadinha aqui na estrutura do sermão. Dividido em proposição, onde se apresenta o tema, sempre um tema bíblico, o introito, no qual o plano argumentativo é exposto, a invocação, geralmente a Nossa Senhora, a argumentação, na qual se discorre, né, os argumentos defendendo o tema da proposição, e por fim a peroração, que é o epílogo, o fechamento do texto. Eu vou anexar para vocês lá no Google Classroom o sermão da 60ª. Eu gostaria bastante que vocês dessem uma olhadinha nele. Eu trouxe um trechinho aqui. Para fechar, antes da gente começar os exercícios, vamos recapitular aqui o Barroco. É uma escola literária que acontece depois do classicismo e antes do arcadismo, no contexto histórico da Reforma e da Contra-Reforma, e possui como palavra-chave o conflito, tendo como principais características o dualismo, a dicotomia, a angústia existencial, a religiosidade e a opulência. Nos textos barrocos, são trabalhados os conceitos de cultismo e conceptismo. Cultismo, o rebuscamento da forma, o jogo de palavras. Conceptismo, o engenho das ideias, o jogo de ideias. Tudo bem? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar lá no Classroom. Então, vamos passar para os exercícios. Aqui no exercício 1, está bem pequenininho, mas vocês podem ir acompanhando pela apostila, né? A gente tem um poema do Gregório de Matos. Gregório de Matos vai ser tema da próxima aula, mas isso não tem problema, porque a gente vai analisar aqui o texto como um texto barroco. A instabilidade das coisas do mundo. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se é tão formosa a luz, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura? Como o gosto da pena assim se fia? Mas no sol e na luz falte a firmeza, na formosura não se dê constância, e, na alegria, sinta-se a tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente na inconstância. Antes da gente passar para o exercício em si, vamos dar uma olhadinha aqui nesse poema. Vamos observar a estrutura desse poema. Lá nas aulas passadas, nós vimos a medida nova e a medida velha. Lembra-se? Esse poema aqui pertence à medida nova, né? É um soneto, ele é todo organizado em 2 quartetos e 2 tercetos. Lembram-se? Isso do ponto de vista da estrutura, né? Do poema. Olhando um pouquinho aqui para a poesia, para o conteúdo, vamos perceber uma série de contrastes: dia, noite, luz, sombra, vida, morte, tristeza, alegria. Isso vai ser bastante importante para que nós compreendamos as alternativas aqui desse exercício. Então, vamos lá. Sobre as características barrocas presentes no texto, considere as afirmações abaixo. Há nele um jogo simétrico de contrastes expresso por pares antagônicos como dia e noite, luz e sombra, alegria e tristeza, e etc., que compõem antíteses. Sim, foi o que eu acabei de falar, né? Esses conceitos opostos, né, que a gente chama de antítese. Então, essa está correta.
o soneto é oitocentista e cumpre os padrões da forma fixa, os quais sejam rimas ricas, interpoladas nas quadras AB a B e alternadas nos tercetos AB, BA. Vamos lá. Essa alternativa já começa errada, porque esse é um poema barroco, então ele não pertence ao oitocentismo, né? E sim ao seiscentismo. Outra coisa, rimas ricas interpoladas. Rimas interpoladas não correspondem a esse esquema AB, AB. Essas são alternadas. As interpoladas são AB, BA. Então, está invertido. Logo, essa alternativa está incorreta. Só relembrando como a gente faz a distribuição de rimas do poema, cada som a gente atribui uma letra. Sons iguais, a mesma letra. Então, aqui, dia, eu atribuo a letra A. Escura, não rima com dia, letra B. Escura, formosura, B de novo. Alegria, letra A. Esquema, A, B, B, A, interpolada. Tudo bem? Continuando. O tema do eterno combate entre elementos mundanos e forças sagradas é indicado por ignorância do mundo e qualquer dos bens, de um lado, e por constância e alegria e firmeza, de outro. Não, essa alternativa não está correta. O poema de Gregório de Matos, ele não fala do conflito entre o sagrado e o profano, mas ele vai falar sobre o conflito existencial, a angústia existencial. Lembra que eu falei lá nas características gerais? Aqui ele fala sobre o porquê que o dia nasce e acaba, o porquê a alegria e a tristeza, né? E ele fala que a única certeza é a certeza da inconstância. Isso gera um conflito no eu lírico do poema do Gregório de Matos. Dessa forma, nós temos a primeira correta e as duas últimas incorretas. Desse modo, temos a alternativa A como correta. Lembrar que essa é uma análise literária e nada tem a ver com a fé de cada um. Tudo bem? Comprovar essas afirmativas lá no texto do Antônio Vieira, no slide anterior, nas orações que começam pela conjunção alternativa. Todas elas vão apresentar essas afirmativas aqui de 1 a 5. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que tenham gostado. Leiam a teoria, façam os exercícios complementares e tirem dúvidas pelo Classroom. Eu estou lá à disposição. Tudo bem? Até a próxima, então. Tchau, tchau!